Bem-vindo ao canal Herança de Gigantes. Hoje vamos relaxar ouvindo a história da Guerra de Troia, uma batalha que mudou o mundo e influenciou a humanidade. A Guerra de Troia é um dos episódios mais marcantes da antiguidade. Mistura de história e mito, sua narrativa atravessou séculos, registrada principalmente por Homero na Ilíada e na Odisseia, poemas compostos por volta do século VIII a.C. Essas obras não apenas preservaram o relato da guerra, mas moldaram a literatura ocidental, influenciando poetas, dramaturgos, filósofos e historiadores ao longo de milênios. A Grécia da época não era um reino unificado. Era formada por diversas cidades-estado independentes, conhecidas como polis. Entre as principais estavam Esparta, Atenas, Ítaca, Pilos, Argos e Micenas. Cada cidade possuía um rei, um exército, leis próprias e interesses particulares. Apesar disso, compartilhavam língua, religião e costumes semelhantes, o que criava um senso de identidade comum. Esse vínculo cultural permitia que, em momentos de crise, se unissem em alianças militares. Troia, o outro grande centro dessa história, estava situada na Ásia Menor, região correspondente à atual Turquia, próxima ao Estreito de Dardanelos. Sua localização era estratégica, controlava as rotas comerciais entre o Mar Negro e o Mar Egeu. Navios que transportavam grãos, metais, tecidos e outros produtos precisavam passar por essa região e Troia cobrava tributos e taxas para permitir a travessia. Isso tornou a cidade extremamente rica e alvo de interesse de outros povos, especialmente os gregos. Com o tempo, essa riqueza e esse poder transformaram Troia em uma cidade fortificada, famosa por suas muralhas quase impenetráveis. As lendas afirmam que foram erguidas com a ajuda dos próprios deuses, como Poseidon e Apolo. Assim, Troia não era apenas uma cidade comercial, mas também um símbolo de orgulho e resistência. É nesse cenário que se inicia a cadeia de eventos que levaria à guerra. E tudo começou em um casamento aparentemente comum, mas que marcaria o início da maior epopeia da antiguidade. Peleu, um herói mortal da Tessália, foi escolhido para desposar Tétis, uma ninfa marinha, filha do deus Nereu. O casamento era uma ocasião especial porque unia o mundo humano ao divino. Os deuses do Olimpo compareceram em peso. Zeus, Hera, Atena, Apolo, Afrodite e muitos outros participaram do banquete. Contudo, uma deusa foi deixada de fora da lista de convidados. Eris, a deusa da discórdia. Ofendida pela exclusão, Eris decidiu se vingar. Durante a festa, lançou entre os presentes uma maçã dourada. Gravada na fruta havia uma inscrição curta e provocadora. Para a mais bela, esse gesto simples foi suficiente para gerar uma disputa imediata. Hera, rainha dos deuses e esposa de Zeus, reivindicou a maçã. Atena, deusa da sabedoria e da guerra estratégica, também a desejava. E Afrodite, deusa do amor e da beleza, não aceitava menos do que ser considerada a mais bela entre todas. A briga se intensificou e nenhuma delas aceitava ceder. Zeus foi pressionado a decidir, mas, temendo a fúria das duas que não fossem escolhidas, recusou-se a arbitrar. Determinou, então, que um mortal julgasse a disputa. Esse mortal foi Paris, príncipe de Troia. Ele havia sido abandonado ainda bebê porque uma profecia dizia que traria ruína à cidade. Criado como pastor nas encostas do Monte Ida, acabou retornando anos depois ao convívio da família real. Agora seu destino se cumpriria. As três deusas se apresentaram diante dele, acompanhadas por Hermes, o mensageiro. Cada uma tentou seduzi-lo com promessas tentadoras. Ele ofereceu o poder político e o domínio sobre vastos reinos. Atena prometeu sabedoria, glória imortal e invencibilidade em batalhas. Afrodite, porém, ofereceu algo diferente, o amor da mulher mais bela da terra. Paris, diante dessa escolha, entregou a maçã dourada a Afrodite. Com isso, conquistou sua amizade, mas também despertou o ódio eterno de Hera e Atena, que passariam a apoiar seus inimigos no futuro.
Afrodite, fiel à promessa, conduziu Paris até Esparta. Ali ele conheceu Helena, filha de Zeus e Leda, considerada a mais bela das mulheres. Desde jovem, Helena atraiu dezenas de pretendentes. Para evitar guerras entre eles, seu padrasto, o rei Tíndaro, elaborou um pacto. Todos os candidatos deveriam jurar proteger e defender o escolhido como marido de Helena. Menelau, rei de Esparta, foi o eleito e assim Helena tornou-se rainha espartana. Quando Paris chegou à corte, foi recebido como hóspede, segundo a tradição da hospitalidade grega. Mas enquanto Menelau se ausentava em viagem, Paris e Helena se aproximaram. A tradição conta versões diferentes. Em algumas, Helena se apaixonou pelo príncipe troiano. Em outras, foi convencida ou mesmo levada contra sua vontade. O resultado, no entanto, foi o mesmo. Helena deixou Esparta e partiu para Troia com Paris. Esse ato foi considerado uma afronta. Para Menelau, não se tratava apenas de perder a esposa, mas de uma violação grave da honra, da confiança e da lei da hospitalidade. Ao regressar e descobrir o ocorrido, imediatamente lembrou-se do juramento feito pelos antigos pretendentes de Helena. Convocou, então, cada um deles para cumprir sua palavra. Assim começou a formação da aliança grega contra Troia. Agamemnon, rei de Micenas e irmão de Menelau, assumiu o comando supremo da expedição. Ulisses, rei de Ítaca, famoso por sua inteligência, tentou inicialmente evitar a guerra, fingindo-se louco, mas acabou sendo desmascarado e obrigado a se alistar. Aquiles, filho de Peleu e Tétis, foi convocado ainda jovem, mas já reconhecido como o mais poderoso dos guerreiros. Juntaram-se também Ájax, gigante em força, Nestor, rei de Pilos, e Diomedes, entre muitos outros. Cada cidade enviou tropas, armas e embarcações. No porto de Aulis reuniu-se uma frota imensa, que alguns relatos afirmam ter ultrapassado 1000 navios. Era a maior expedição militar organizada até então na Grécia. Porém, os ventos não sopravam e o exército não conseguia zarpar. O adivinho Calcas revelou que a deusa Ártemis estava furiosa com Agamemnon. Para aplacar sua ira, seria necessário sacrificar Ifigênia, filha do comandante. Agamemnon, dividido entre o amor de pai e o dever de general, acabou cedendo. Ifigênia foi oferecida em sacrifício e os ventos finalmente se levantaram. A frota pôde partir. Quando chegaram à costa troiana, os gregos desembarcaram e ergueram um acampamento. A guerra, no entanto, não se resolveu rapidamente. As muralhas de Troia eram fortíssimas e Heitor, irmão de Paris, se destacou como líder militar, mantendo os gregos afastados. Os primeiros anos da guerra foram marcados por combates isolados e duelos entre campeões. Menelau enfrentou Paris, mas o príncipe troiano foi salvo por Afrodite antes de ser derrotado. Houve conquistas de cidades vizinhas, mas Troia permaneceu firme. Durante 9 anos, a guerra se arrastou sem decisão. Os deuses interferiam constantemente, ora favorecendo os gregos, ora protegendo os troianos. A cada novo conflito, a balança do destino oscilava. Os gregos, apesar da superioridade numérica, não conseguiam romper as defesas da cidade. Mas os problemas não vinham apenas de fora. Dentro do próprio acampamento grego, surgiam desavenças entre seus líderes. A arrogância, a disputa por poder e a rivalidade entre os reis ameaçavam corroer a unidade da aliança. Essas tensões internas seriam o estopim para os eventos mais dramáticos da guerra. Depois de quase uma década de combates, a guerra de Troia ainda não havia chegado a uma conclusão. Os gregos mantinham o cerco, conquistavam cidades vizinhas e pilhavam recursos, mas as muralhas da cidade principal permaneciam intactas. Para os troianos, cada dia de resistência era motivo de orgulho, mas também de cansaço. Para os gregos, a demora já parecia insuportável e os líderes se tornavam cada vez mais impacientes.
Foi nesse clima de desgaste que ocorreu a crise mais famosa do conflito, a ruptura entre Agamemnon, o comandante supremo dos gregos, e Aquiles, o maior de seus guerreiros. O estopim foi o caso de Criseida. Ela era filha de Crises, sacerdote do deus Apolo, e havia sido entregue como prêmio de guerra a Agamemnon após a conquista de uma cidade aliada de Troia. Crises, desesperado para salvar a filha, foi até o acampamento grego levando presentes de resgate e pedindo clemência. Agamemnon, orgulhoso e arrogante, não apenas recusou a oferta, como humilhou o sacerdote diante de todos, ameaçando com violência se ousasse insistir. Crises orou a Apolo e o deus respondeu enviando uma peste ao exército grego. Durante 9 dias, flechas invisíveis do deus atingiram o acampamento. Os soldados caíam com febres e dores, os animais morriam e a fumaça das piras funerárias subia constantemente. O medo da ira divina se espalhou e uma assembleia foi convocada. Nestor, o mais velho dos reis, aconselhou a Agamemnon que cedesse. Ulisses reforçou que a peste só cessaria se Criseida fosse devolvida. Pressionado por todos, Agamemnon aceitou, mas sua honra ferida exigia compensação. Ele declarou que, se fosse obrigado a devolver a jovem, tomaria outro prêmio, mesmo que fosse de seus próprios aliados. Foi uma ameaça clara. Aquiles reagiu com indignação. Disse que não havia razão para os gregos continuarem lutando se o próprio comandante desonrava seus companheiros. A discussão se transformou em uma troca de insultos. No auge da raiva, Agamemnon enviou soldados para retirar Briseida da tenda de Aquiles. A jovem era o prêmio do herói e sua perda foi sentida como um golpe pessoal. Para Aquiles, aquilo não era apenas a retirada de uma escrava, mas a prova de que sua honra havia sido publicamente pisoteada. Cego de ira, Aquiles retirou-se da guerra. Chamou sua mãe, Tétis, e pediu que ela intercedesse junto a Zeus. Suplicou que o pai dos deuses desse vantagem temporária aos troianos, para que os gregos percebessem quanto dependiam dele. Depois disso, recolheu seus mirmidões e permaneceu em sua tenda, recusando-se a lutar. A ausência de Aquiles logo se fez sentir. Sem seu maior guerreiro, os gregos começaram a perder terreno. Heitor, príncipe de Troia e comandante supremo do exército, aproveitou a oportunidade. Organizou ataques ousados, avançando até as defesas do acampamento grego. O moral dos troianos se elevou e até o povo dentro das muralhas recuperou a esperança. Heitor se tornou o verdadeiro pilar da cidade. As batalhas seguintes foram intensas. Os troianos chegaram a avançar até os navios inimigos, ameaçando incendiá-los. Para os gregos, isso significava risco total. Sem barcos não haveria fuga nem suprimentos. A visão das chamas próximas às embarcações gerava pânico. Agamemnon, reconhecendo a gravidade da situação, tentou uma reconciliação. Enviou uma embaixada a Aquiles com Ulisses, Ájax e Fênix, levando presentes valiosos. Riquezas, terras, escravas e até a promessa de devolver Briseida. Mas Aquiles permaneceu inflexível. Declarou que nada o convenceria, pois sua honra havia sido irremediavelmente ofendida. Enquanto os gregos sofriam, Heitor consolidava sua posição. Para o povo de Troia, ele não era apenas um guerreiro, mas também um exemplo de devoção. Era casado com Andrômaca e pai de um filho pequeno. Sua imagem era a do herói completo, forte no campo de batalha e humano no lar. Andrômaca, porém, temia seu destino. Pedia que ele não enfrentasse Aquiles, mas Heitor via como seu dever resistir até o fim. Foi nesse contexto que Patroclo, o mais leal companheiro de Aquiles, interveio. Preocupado com o desespero dos gregos, pediu para vestir a armadura do amigo e comandar os mirmidões.
A presença da armadura no campo de batalha causaria pânico nos troianos, que acreditariam no retorno do temido herói. Aquiles concordou, mas advertiu: Patroclo deveria apenas afastar os troianos dos navios sem avançar até Troia. O plano funcionou. Com a armadura de Aquiles, Patroclo inspirou os gregos e espalhou medo entre os troianos. As forças de Heitor recuaram e os navios foram salvos, mas tomado pela euforia, Patroclo esqueceu a recomendação. Avançou além do permitido até as portas da cidade. Ali encontrou Heitor. O combate foi intenso. Patroclo lutou com coragem, mas não possuía a mesma força e habilidade de Aquiles. Caiu diante do príncipe troiano, que o matou e tomou sua armadura como troféu. Os troianos celebraram. Para eles era como se tivessem vencido o próprio Aquiles. Quando a notícia chegou a Aquiles, ele foi tomado pelo luto. A morte de Patroclo o devastou. Seu ódio contra Agamemnon tornou-se irrelevante diante da dor. Jurou vingança contra Heitor. Mas antes precisava de novas armas, já que sua antiga armadura estava em posse do inimigo. Tétis, atendendo ao pedido do filho, foi até Hefesto, deus ferreiro, que forjou uma armadura magnífica. O escudo era uma obra de arte, representando cosmos, cidades, colheitas e batalhas. Era como se todo o universo estivesse gravado na arma. Com o novo equipamento, Aquiles retornou ao combate. Sua fúria era incontrolável. Nenhum troiano conseguia resistir. Ele avançava sem piedade, espalhando destruição. Até o rio Escamandro tentou detê-lo, enfurecido pela quantidade de cadáveres em suas águas, mas o herói resistiu. O destino o levou até Heitor. O príncipe troiano sabia que não poderia evitar o confronto. Seus pais imploraram que permanecesse atrás das muralhas, mas ele não fugiu. Considerava sua obrigação enfrentar o inimigo. O duelo foi memorável. Heitor tentou escapar, correndo em volta das muralhas, mas Aquiles o perseguiu. Após 3 voltas, Atena interveio, enganando Heitor ao assumir a forma de seu irmão. Convencido de que teria ajuda, o príncipe parou para lutar. Estava sozinho. A batalha foi violenta. Heitor lançou sua lança, mas não acertou. Aquiles o atingiu no ponto vulnerável da armadura e o príncipe caiu diante de sua família e de seu povo. Dominado pela raiva, Aquiles não permitiu que o corpo fosse honrado. Amarrou a carruagem e o arrastou em volta da cidade. O gesto horrorizou até os gregos, que viam ali uma demonstração de fúria excessiva. Príamo, o velho rei de Troia, tomou então uma decisão corajosa. Guiado por Hermes, atravessou o acampamento grego e entrou na tenda de Aquiles. Caiu de joelhos, beijou as mãos do assassino de seu filho e implorou a devolução do corpo. A cena foi comovente. Aquiles, lembrando-se de seu próprio pai, se compadeceu. Devolveu o corpo de Heitor e permitiu que Troia realizasse o funeral. Os ritos foram grandiosos. Andrômaca, Écuba e Helena lamentaram diante do povo. A cidade inteira chorava o herói perdido. Esse episódio marcou o auge da Ilíada, mas todos sabiam que a guerra ainda não havia terminado. Troia havia perdido seu maior defensor, mas a cidade permanecia de pé. Os gregos, fortalecidos pelo retorno de Aquiles, retomaram a vantagem. O cerco continuaria e o fim da cidade se aproximava a cada dia. O funeral de Heitor trouxe grande comoção para Troia. Andrômaca chorava a perda do marido e temia pelo futuro do filho órfão. Écuba lamentava o destino do primogênito, que havia carregado a esperança de toda a cidade. Até Helena, cuja presença fora a causa do conflito, expressou sua dor, dizendo que Heitor sempre a tratara com respeito, mesmo quando outros a culpavam. A morte do príncipe deixou Troia abalada. O povo passou a olhar para Paris com desconfiança.
Embora tivesse sido a causa inicial da guerra, Paris nunca tivera a mesma coragem ou liderança de Heitor. Ainda assim, coube a ele e a outros troianos assumirem a defesa da cidade. O rei Príamo buscava novas alianças para manter a resistência. Foi nesse contexto que surgiram novos aliados para os troianos. A primeira foi Pentesileia, rainha das Amazonas. As Amazonas eram guerreiras lendárias, filhas de Ares, o deus da guerra. Pentesileia trouxe suas tropas em apoio a Troia e lutou com grande valentia. Seu duelo contra Aquiles foi memorável, mas terminou com sua morte. Segundo algumas versões, o próprio Aquiles teria se arrependido de tê-la matado, impressionado com sua coragem. Logo depois chegou Memnon, rei da Etiópia e filho da deusa Eos, a deusa da aurora. Com um exército numeroso, Memnon foi recebido como herói pelos troianos. Enfrentou os gregos em combate e mostrou grande habilidade, mas também acabou derrotado por Aquiles. Sua queda reforçou ainda mais a fama do herói grego, mas também aumentou a certeza de que a guerra se aproximava do fim. Enquanto novos campeões surgiam e eram derrotados, o destino de Aquiles começava a se delinear. Havia profecias antigas que anunciavam sua morte em Troia. A própria Tétis, sua mãe, já sabia que o filho não voltaria para casa. O herói, porém, aceitou esse destino. Para ele era preferível morrer jovem e glorioso, lembrado para sempre, do que viver longos anos no anonimato. Assim, a guerra seguia seu curso. A morte de Heitor havia enfraquecido Troia, mas novos aliados ainda mantinham viva a resistência. Do lado grego, Aquiles brilhava como nunca, mas sua sombra já se alongava sobre o campo de batalha. A tragédia ainda não havia alcançado seu auge. Após a morte de Heitor, Troia entrou em um período de luto e reorganização. As muralhas ainda estavam de pé, mas a cidade perdera o seu principal escudo. Príamo procurou redistribuir responsabilidades, e Paris, ao lado de Enéas e Deífobo, assumiu tarefas de comando. Dentro das casas e dos templos, multiplicavam-se os rituais aos deuses protetores. Enquanto os artesãos reparavam armas, os anciãos avaliavam estoques de grão e as mulheres organizavam o abastecimento de água. Lá fora, o acampamento grego se mostrava mais ativo, construindo torres móveis, reforçando terraplenos e testando novas formações de assalto. Cada lado buscava um fator decisivo que quebrasse a estagnação de anos. A chegada de Pentesileia, rainha das Amazonas, foi recebida em Troia como um sopro de energia. Suas guerreiras eram disciplinadas, montavam e combatiam com precisão e conheciam táticas de choque contra a infantaria pesada. Em confrontos diante das portas esseias, Pentesileia abriu brechas e derrubou capitães gregos, mas acabou enfrentando Aquiles em combate singular. A troiana caiu e, com ela, um dos últimos grandes reforços externos a Troia. Logo depois veio Memnon, rei da Etiópia, com tropas frescas e reputação temível. As fontes lembram sua altura, sua couraça escura e a moral que sua presença devolveu aos troianos. Ele venceu duelos, destruiu carros de guerra e obrigou os gregos a recuarem mais de uma jornada. Ainda assim, encontrou Aquiles na planície e sucumbiu. A deusa Eos, sua mãe, pediu a Zeus que o tornasse imortal na memória dos homens, e assim seu nome passou a figurar entre os grandes. Para os gregos, a sequência de vitórias recolocou o moral em alta, mas a profecia sobre o destino de Aquiles aproximava-se do cumprimento. Em nova ofensiva, Paris, com a assistência de Apolo, alvejou o herói no ponto vulnerável do calcanhar. O acampamento grego organizou funerais suntuosos, ergueu um túmulo visível do mar para orientar navegantes e perpetuar a memória do campeão, e travou uma disputa amarga pelas armas de Hefesto.
Após deliberação, as armas foram concedidas a Ulisses, decisão que lançou Ájax em desespero e, em algumas versões da tradição, o levou à loucura e à morte. Neoptólemo, o filho de Aquiles, foi trazido à guerra para ocupar o lugar do pai, e sua presença brutal, direta e impiedosa marcaria os derradeiros capítulos. Sem Aquiles e Heitor, a balança do conflito deixou de depender de façanhas individuais e passou a favorecer a inteligência estratégica. Multiplicaram-se as consultas a videntes e a busca por antigas condições proféticas para a tomada da cidade. Uma delas dizia que Troia só cairia com o arco e as flechas de Héracles. Esse armamento estava com Filoctetes, abandonado anos antes na ilha de Lemnos por conta de uma ferida incurável que infeccionara. Ulisses e Neoptólemo partiram para trazê-lo de volta. Encontraram um guerreiro ressentido, mas ainda letal. Curado por intervenção divina e por saberes médicos do acampamento, Filoctetes aceitou regressar. Nas batalhas seguintes, suas flechas derrubaram campeões e, por fim, atingiram pares, eliminando o príncipe cuja escolha pela beleza dera início à cadeia de eventos da guerra. Sem Heitor e sem pares, a família real encolheu e coube a Deífobo desposar Helena segundo o costume local, tentando solidificar a legitimidade política. Ainda assim, as muralhas continuavam intocadas. Era preciso uma solução fora do padrão de assaltos diretos, máquinas de cerco e tentativas de escalar torres. Ulisses apresentou o plano que mudaria o curso do conflito. Abandonar ostensivamente o acampamento, incendiar parte das tendas, fingir retirada por mar e deixar como oferta um enorme cavalo de madeira, supostamente um voto a Atena. Dentro dele esconder-se-iam guerreiros escolhidos. Para viabilizar a artimanha, uma força de cobertura permaneceria ancorada atrás da ilha de Tênedos, pronta para regressar ao sinal combinado. O engenho não resolveria a guerra pela força, mas pela interpretação. Era necessário que Troia aceitasse o cavalo como troféu, como símbolo de vitória ou de conciliação. A execução exigiu coordenação em comum. Carpinteiros e artesãos trabalharam sob sigilo e o cavalo foi construído com compartimentos internos para dezenas de homens, com escadas embutidas, pontos de amarração e ventilação disfarçada em juntas. Os cascos ocos reduziam o peso e facilitavam o transporte. Entre os selecionados estavam Ulisses, Menelau, Diomedes e Neoptólemo. Um grego, Sinon, foi instruído a se entregar aos troianos com uma narrativa precisa. Diria que fora abandonado pelos seus, que o cavalo gigantesco servia para impedir que os troianos o conduzissem até a cidadela, pois, se o fizessem, Atena transferiria sua proteção a Troia. A história foi construída para transformar prudência militar em superstição tática. Quando o amanhecer revelou o acampamento parcialmente destruído e a frota grega supostamente em retirada, pescadores e batedores troianos confirmaram a ausência dos navios no horizonte. O cavalo, porém, permanecia na praia. Os anciãos e os generais se reuniram em conselho. Laocoonte, sacerdote de Apolo, advertiu com veemência que não se deveria confiar em presentes dos inimigos e propôs que o cavalo fosse queimado. Segundo a tradição, serpentes marinhas emergiram e o mataram junto de seus filhos. O prodígio foi interpretado como punição por ter ferido com lanças o objeto votivo. Mesmo que se trate de metáfora literária, o efeito político foi claro. A voz da cautela perdeu espaço para a do entusiasmo. O povo, mobilizado, abriu uma brecha nas portas e, com rolos e cordas, puxou o cavalo para dentro. Houve festa, procissões e libações. Cantou-se em honra a Atena, penduraram-se coroas no pescoço do animal de madeira e o vinho correu sem medida.
À noite, exaustos e convencidos de que o cerco acabara, muitos dormiram profundamente. É nesse momento que as fontes convergem. Da barriga do cavalo saíram Ulisses e os companheiros, que abriram os portões para a frota grega que retornara de Tênedos. Tochas foram acesas para orientar os navios na escuridão e a guarda foi neutralizada em pontos estratégicos. Seguiu-se a tomada sistemática dos principais edifícios. Os gregos ocuparam torres, bloquearam as ruas que levavam às portas e cortaram as linhas de comunicação. Deífobo reuniu o que pôde de resistência, mas a surpresa e a desorganização minaram qualquer contra-ataque. Menelau, à frente de um destacamento, dirigiu-se ao palácio em busca de Helena. Ulisses e Diomedes miraram os templos e arsenais, enquanto Neoptólemo forçou a entrada na cidadela. Príamo, idoso e sem meios de defesa, assistiu ao colapso do que restava do poder troiano. A tradição lembra que Enéas, guiado por presságios e carregando o pai Anquises, retirou-se com um grupo de sobreviventes. Essa linha daria origem, séculos depois, ao mito fundador de Roma. Ao amanhecer, Troia ardia, altares profanados, casas derrubadas, tesouros removidos. A população remanescente era reunida como cativa. Os gregos dividiram espólios, nem sempre sem disputas. O caso de Cassandra, a profetisa que alertara em vão, simbolizou a tragédia de uma cidade que, mesmo diante de sinais múltiplos, não conseguiu reverter o destino. As decisões sobre prisioneiros e alianças foram tomadas em conselhos improvisados, e a distribuição de riquezas acirrou rivalidades antigas. Segundo algumas tradições, Astianax, o filho de Heitor, foi lançado das muralhas para impedir futuras reivindicações. Outras versões atenuam o episódio, mas todas concordam que a casa de Príamo foi desmantelada. Políxena, filha do rei, é lembrada em ritos associados à tumba de Aquiles. Esses relatos, lidos hoje, indicam que a violência da tomada extrapolou a simples mudança de governo. Com a destruição da cidade, a guerra formalmente terminou, mas o ciclo da narrativa não. Para os gregos, iniciavam-se os nostoi, os regressos, marcados por tempestades, naufrágios, assassinatos políticos e longas errâncias. Agamemnon retornaria a Micenas apenas para enfrentar traições domésticas. Menelau vagaria por anos antes de estabilizar seu poder com Helena. Ulisses, retido por obstáculos humanos e divinos, levaria uma década para alcançar Ítaca. Neoptólemo buscou consolidar-se no Épiro. Do lado troiano, os sobreviventes se dispersaram. Alguns foram absorvidos pelos conquistadores, outros migraram para colônias na Anatólia e no Mediterrâneo Oriental. Historiadores modernos costumam discutir se houve um conflito real por trás do mito. Escavações em Issarlik, na Anatólia, identificaram camadas de destruição compatíveis com o final da Idade do Bronze. O controle das rotas comerciais pelo estreito e a competição entre centros micênicos e potências da Ásia Menor oferecem contexto plausível para um conflito prolongado. A tradição poética, porém, sobrepôs elementos míticos e teológicos que explicam a intrusão dos deuses e a ênfase em destinos anunciados. Desse atrito entre memória material e invenção literária nasceu a força duradoura da história. Ela é, ao mesmo tempo, crônica de um embate por hegemonia regional e reflexão sobre honra, lealdade, inveja e astúcia. Ao final, a Guerra de Troia tornou-se paradigma literário e moral. Explorou os limites da ambição, mostrou como decisões privadas, como a escolha de pares, produzem consequências públicas devastadoras e fixou arquétipos de heróis. A coragem ordeira de Heitor, a fúria de Aquiles, a inteligência de Ulisses, a fidelidade de Andrômaca, a clarividência de Cassandra.
O episódio do cavalo sintetizou a lição estratégica de que superioridade material não basta quando a narrativa do inimigo é manipulada com engenho. Com a cidade reduzida a ruínas e seus sobreviventes espalhados, aquilo que começou em um banquete nupcial e em uma maçã gravada com a mais bela, concluiu-se como capítulo fundador da memória do Mediterrâneo. É por isso que, séculos depois, se retorna a Troia, para entender como escolhas, discursos e crenças moldam vitórias e ruínas. A queda de Troia não representou apenas o fim de uma cidade, mas o início de um período marcado por tragédias pessoais, regressos difíceis e novos mitos que moldariam a memória do mundo antigo. Se a guerra havia começado por causa de Helena e pelo orgulho de reis, seu término revelou a fragilidade de vencedores e vencidos diante do destino. A cidade ardia em chamas, suas muralhas ruíam e a vida de milhares de troianos se transformava para sempre. Entre os sobreviventes, as mulheres da realeza tiveram destinos especialmente cruéis. Andrômaca, viúva de Heitor, foi sorteada como escrava e entregue a Neoptólemo, o jovem filho de Aquiles. De esposa respeitada e mãe dedicada, passou a ser reduzida a cativa, levada para longe de sua pátria. Seu filho com Heitor, o pequeno Astyanax, representava uma ameaça simbólica para os vencedores, pois poderia, no futuro, reclamar o trono de Troia. Em algumas versões, ele foi cruelmente lançado das muralhas para não crescer como herdeiro. Em outras, foi levado como escravo. Em qualquer versão, a linhagem direta de Heitor foi quebrada. Hécuba, rainha-mãe, também enfrentou uma sucessão de tragédias. Perdeu Heitor, Paris e muitos de seus filhos. Algumas tradições dizem que foi entregue a Ulisses como prisioneira, outras que terminou seus dias em lamento e desespero, transformada em símbolo da dor troiana. Sua filha Políxena, jovem e formosa, foi sacrificada no túmulo de Aquiles como oferenda para aplacar o espírito do herói morto. O destino das mulheres de Troia mostrava que a vitória grega não trouxe compaixão, mas reforçou a brutalidade da guerra. Cassandra, a princesa dotada do dom da profecia, mas amaldiçoada por nunca ser acreditada, teve também um fim trágico. Ela havia alertado inúmeras vezes sobre o perigo do cavalo de Troia, suplicando que não fosse levado para dentro da cidade. Ignorada, viu suas previsões se confirmarem mais uma vez. Após a queda, foi tomada por Agamemnon como sua escrava e companheira, mas esse destino a conduziria a outra tragédia. Ao retornar a Micenas com o rei, foi assassinada junto dele por Clitemnestra, esposa de Agamemnon, em um dos episódios mais célebres da literatura grega. Cassandra, assim, se tornou um símbolo da voz que clama em vão, da verdade sufocada pela descrença. Helena, cujo rapto por Paris dera início à guerra, foi poupada. Menelau, ao reencontrá-la, oscilou entre matá-la em fúria e perdoá-la. As fontes divergem, mas a versão mais difundida afirma que sua beleza ainda era tão impressionante que Menelau não conseguiu executar a vingança. Ela foi levada de volta a Esparta, retomando sua posição ao lado do marido. Para muitos, esse desfecho simboliza que Helena, mais do que pessoa, era mito vivo e irresistível, e que sua sobrevivência se devia ao papel que desempenhava como representação da própria causa da guerra. Entre os vencedores, a vitória não trouxe apenas glória. Muitos enfrentaram regressos dolorosos, conhecidos como os Nostoi, as jornadas de retorno. Agamemnon, líder dos gregos, foi recebido em sua terra com traição. Sua esposa, Clitemnestra, que jamais havia perdoado o sacrifício da filha Ifigênia antes da partida para Troia, tramou sua morte. Com a ajuda de Egisto, amante da rainha, assassinou o rei em seu palácio.
Assim, o comandante supremo da expedição pereceu não nas mãos de inimigos estrangeiros, mas em sua própria casa. Menelau e Helena vagaram por anos antes de retornar a Esparta. Segundo algumas versões, foram levados ao Egito, onde se purificaram dos pecados da guerra. Apenas depois conseguiram reassumir seu trono. Já Diomedes, herói valente e estrategista, encontrou hostilidade em sua pátria. Seus súditos, influenciados por intrigas, não o aceitaram de volta, obrigando-o a fundar novas cidades no exílio. O caso mais célebre entre os regressos foi o de Ulisses. O rei de Ítaca enfrentou uma odisseia de 10 anos para retornar à sua ilha. Tempestades, monstros, ilhas encantadas e a ira de Poseidon marcaram sua jornada. Ao chegar finalmente à sua terra, encontrou sua esposa Penélope cercada por pretendentes e precisou reafirmar sua identidade e retomar seu lugar como rei. Assim, a Odisseia se tornou a continuação natural da história de Troia, mostrando que a guerra não terminava com a vitória militar, mas se estendia para o destino pessoal dos heróis. Quanto aos troianos sobreviventes, o mais notável foi Enéas. Filho de Anquises e da deusa Afrodite, ele escapou da destruição carregando seu pai às costas e guiando seu filho, Ascanio. Sua fuga, narrada na Eneida de Virgílio, tornou-se base do mito fundador de Roma. Segundo essa tradição, Enéas conduziu um grupo de sobreviventes até a Itália, onde seus descendentes dariam origem à linhagem que culminaria em Rômulo e Remo, os fundadores de Roma. Dessa forma, o fim de Troia se transformava em início de outra civilização, perpetuando o elo entre gregos, troianos e romanos. Com o passar dos séculos, a Guerra de Troia deixou de ser apenas memória de um conflito e passou a ser parte essencial da cultura do Mediterrâneo. Homero, com a Ilíada e a Odisseia, consolidou os episódios em poemas que se tornaram modelo de literatura e educação para gerações. Outros poetas e dramaturgos, como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, exploraram diferentes aspectos da tragédia. O sofrimento de Andrômaca, as visões de Cassandra, a crueldade do sacrifício de Políxeno. Cada narrativa ampliava a compreensão do impacto humano do conflito. Na Idade Média e no Renascimento, a lenda troiana continuou a circular. Geoffrey Chaucer, na Inglaterra, escreveu Troilo e Criseiro. Shakespeare reimaginou o mito em sua peça Troilo e Cressida, onde mostrou a decadência moral dos heróis. No continente europeu, diversas crônicas tentaram ligar nobres e reis a descendentes de troianos, buscando neles legitimidade para seus reinados. A influência também se estendeu às artes visuais. No Renascimento, artistas como Rubens e Poussin pintaram cenas da queda de Troia e do rapto de Helena. No neoclassicismo, escultores representaram heróis como Aquiles e Heitor como exemplos de coragem e sacrifício. No século XIX, o romantismo encontrou no mito troiano uma metáfora perfeita para a luta entre paixão e dever, destino e livre-arbítrio. A música também não ficou de fora. Gluck, no século XVIII, compôs a ópera Ifigênia em Aulis, que trata do sacrifício da filha de Agamemnon. Hector Berlioz, no século XIX, escreveu As Troianas, baseada na peça de Eurípides, dando voz às mulheres troianas após a queda da cidade. No século XX e XXI, a Guerra de Troia alcançou o cinema. Em 1956, Helena de Troia apresentou uma visão hollywoodiana do mito. Nos anos 2000, o épico Troy, estrelado por Brad Pitt como Aquiles e Eric Bana como Heitor, levou milhões de espectadores ao cinema, ainda que simplificando a complexa trama da Ilíada. Séries e minisséries também revisitaram o tema, como Ellen of Troy e adaptações para TV e streaming.
Mesmo em versões distantes do realismo histórico, a essência da narrativa honra, traição, amor e destino permaneceu viva. Na cultura popular, o mito troiano aparece em quadrinhos, romances históricos e videogames. Jogos como Assassin's Creed Odyssey ou títulos baseados em mitologia frequentemente exploram personagens ligados a Troia. A expressão cavalo de Troia tornou-se sinônimo de engano estratégico, sendo usada na política, na tecnologia e na linguagem cotidiana. Assim, a Guerra de Troia atravessou milênios, adaptando-se a cada época e mantendo sua força simbólica. Para uns, é um lembrete da fragilidade humana diante do destino. Para outros, é fonte inesgotável de inspiração artística. Heitor, Aquiles, Helena, Ulisses, Andrômaca, Cassandra, todos esses nomes deixaram de ser apenas personagens da mitologia para se tornarem arquétipos universais. Por isso, a história da Guerra de Troia não é apenas relato de um conflito antigo, mas uma reflexão sobre a condição humana. Fala de orgulho, desejo, traição, coragem, sofrimento e esperança. É a lembrança de que os homens buscam glória, mas encontram destino. Muito obrigado por me acompanhar nessa viagem. Espero que tenha aprendido mais sobre a Guerra de Troia. Se você gostou, não deixe de dar o like e se inscreva no canal para saber mais sobre a herança deixada pelos gigantes da história. Herança de gigantes, histórias que atravessam o tempo para inspirar o céu.